vamos dar aí boa noite a todos, né? E dando sequência, né, às nossas reuniões de segunda-feira aí do curso de especialização em patologia do trato genital inferior e colposcopia da Universidade Federal do Paraná, em associação, né, com o capítulo do Paraná da Sociedade Brasileira, né, também de patologia do trato genital inferior e colposcopia. Nós vamos, então, hoje dar sequência, na realidade, às nossas aulas, né, não seria bem microbiologia, é microbioma, mais aplicado à parte clínica, né? Então, a semana passada, 15 dias atrás, nós tivemos a primeira aula com a professora Márcia, né, e Guimarães, e agora a gente vai ter essa sequência, nessa segunda aula, para fechar essa parte, com a Camila, né? Então, eu acho assim, muito importante que a gente tenha esse conhecimento, porque nós sabemos que grande parte do nosso movimento de consultório ainda são, né, ainda é queixa das vulvaginites, de corrimento, de prurido, e que muitas vezes a gente não sabe como fazer um diagnóstico correto. E eu acho que por conta disso, essas pacientes acabam ficando crônicas, né? Elas começam a procurar uma série de médicos e não resolvem o problema. Então, acho que com esse foco que a Camila, então, vai fechar esse ciclo do microbioma com essa aula aqui do microbioma vaginal na mulher brasileira, né, e sua associação com os achados microscópicos. E só, né, lembrando que a Camila, ela é biomédica, né, ela é mestre e doutora em patologia pela Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp, e ela também é professora adjunta do Departamento de Patologia Básica do setor de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Paraná, e a Camila trabalha conosco, ela é responsável pela disciplina de microbiologia, né, no curso de especialização em tocoginecologia avançada. Né, ela está fazendo um trabalho muito importante ao nosso lado lá, eu acho que só agregou conhecimento, né, e melhoria na qualidade de atendimento das nossas pacientes. Então, Camila, por favor, né, esteja à vontade, e né, vamos começar a aula e depois a gente abre, né, para perguntas. Então, vocês já vão anotando as perguntinhas aí para a gente, né, fazer para a Camila no final da apresentação dela. Tá? Então, vamos lá, Camila? Vamos lá, então, boa noite a todos. Eu não consigo ver aqui o chat, né, das perguntas, então acho que a gente pode deixar para depois, né, da apresentação. Então, cumprimento minhas colegas, os colegas de UFPR, os colegas de fora do UFPR que se juntaram a nós aqui nessa sessão virtual, né? Agradeço muito o convite, Bel, Rita, Dulce, né? Assim, tanto pelo aprendizado semanal que nós temos, né, de trabalho conjunto, e também pela oportunidade de falar aqui com vocês hoje sobre esse tema, que é o tema que eu trabalho e que me move, né? Me move profissionalmente e pessoalmente, né? Um tema que eu pessoalmente gosto muito. Então, não sabia que era um fechamento de ciclo, então minha responsabilidade aqui, ela tá bem grande, né? Que é para fazer o fechamento dessa temática da microbiota vaginal. Então, eu gostaria de hoje falar do microbioma vaginal na mulher brasileira, que foi tema do estudo do nosso grupo, e qual é a associação que a gente faz, né, desses achados com a observação microscópica, né? Como é que a gente transpõe esses achados para a clínica, né, para a rotina clínica. Então, eu organizei aqui essa apresentação em 4 tópicos. Então, inicialmente, a gente fala um pouquinho, né, faz uma contextualização aqui do que é microbiota, do que é microbioma vaginal. E, na sequência, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns achados bastante importantes que nós tivemos nesse estudo que objetivou caracterizar o microbioma vaginal de mulheres brasileiras, né, um estudo pioneiro que não havia sido feito até então aqui na nossa população. E compartilhar com vocês um estudo mais novo, né, é o mais recente que nós tivemos, nós finalizamos no ano passado e que publicamos no início desse ano, que foi a comparação que nós fizemos entre 2 interpretações microscópicas possíveis, né, porque a partir do momento que você observa, né, quais são as características microbiológicas de um material na microscopia, você tem que interpretar, né, então não é simplesmente quantificar o que tem, o que não tem, não, você tem que fazer uma interpretação
E a gente sabe que existem várias classificações e interpretações possíveis. Então, nós pegamos duas interpretações microscópicas mais comumente utilizadas e verificamos qual tem a melhor eficácia, né, para detecção do microbioma alterado. E, para terminar, quais são as mensagens que a gente leva para casa, né? No caso, a maioria aqui está em casa, né? Mas quais as mensagens, então, que a gente deve guardar, né? Dessa sessão de hoje, que eu considero que são as mais importantes. Então, começando aqui a contextualização, né? Então, quando que vocês já devem ter ouvido e muitas vezes até utilizam esse termo flora, né? Flora vaginal, flora intestinal, flora bacteriana, né? De forma geral, para se referir, de forma específica para se referir às bactérias. Então, quando que a gente usa esse termo, flora? Na verdade, nunca, né? Esse termo, ele já caiu em desuso, ele não significa, não tem mais, ele não deve ser mais utilizado para se dirigir, né? Para se referir, melhor dizendo, aos componentes bacterianos, né? Aos componentes microbiológicos. Quando a gente vai falar dos constituintes microbianos de um determinado local, nós devemos utilizar o termo microbiota, né? Então, gostaria, né, de convidar a todos, né, que gradativamente, né, se habituem a eliminar, né, do dia a dia a menção a esse termo flora quando for se referir aos constituintes microbianos de um determinado ambiente, né, que pode ser do corpo humano, ou enfim, né. Então, quando nós falamos de microbiota, nós nos referimos a quais micro-organismos estão presentes naquele ecossistema, né. Nosso ecossistema é um ecossistema do corpo humano, então nós acabamos nos referindo, né, à microbiota quando nós falamos sobre bactérias, fungos, né, eventualmente uma ou outra arqueia, que são as bactérias mais antigas, né, que geralmente se encontram em ambientes extremos de condições ambientais, né, que a gente não encontra muito pertencentes à nossa microbiota humana, eventualmente do protistas, né, e aqui quando a gente fala de algas, a gente já está falando mais de ambiente, né, não ambiente do corpo humano, né, então nós chamamos, portanto, de microbiota os constituintes microbianos de um determinado local. O termo microbioma nós usamos para nos referir a um cenário maior, né? Então, aqui o autor até ele se refere a um teatro de atividades. Então, são todos os constituintes além dos constituintes microbianos, né? O que essas bactérias têm na sua composição em termos de natureza proteica, lipídica ou de carboidratos, além dos seus ácidos nucleicos, né? Eventualmente, elementos genéticos que podem estar presentes, genes de bacteriófagos, né? E outros vírus, então, que podem estar presentes ali naquele ambiente, além de metabólitos microbianos. São os componentes que essas bactérias, fungos produzem e liberam, inevitavelmente, naquele ambiente. Então, essas condições, né, esse conjunto de microbiota, mais os elementos estruturais e mais os metabólitos produzidos, somados às condições ambientais de um determinado local, a gente dá o nome de microbioma. Então, o conceito de microbioma, ele acaba sendo muito mais amplo do que o que a gente entende, na verdade, né? Então, todos os estudos que vocês forem ler a partir de agora, né, eu gostaria que convidar vocês a se atentarem se realmente, né, aquele estudo foi a respeito do microbioma daquele determinado ambiente, ou então apenas uma descrição da microbiota. Nós vamos conversar mais a respeito na noite de hoje, que esse tema microbioma humano, ele é bastante recente. Então, muitas dessas nomenclaturas, elas estão ainda em solidificação, né? Então, a gente precisa estar sempre atualizado, né, para saber qual é o termo mais correto naquele momento para se dirigir àquela determinada situação, né, aquele determinado objeto de estudo.
E quando eu falo que esse estudo do microbioma, ele é recente, né, ele é realmente recente. Então, ele teve o projeto do microbioma humano, que teve início em 2006, né, 2006 não, 2008, como uma iniciativa do NIH, que aportou uma grande quantidade de recursos, né, para essa finalidade. Ela culminou com essa primeira publicação, né, de um artigo que é um marco, né, no estudo do microbioma humano, que aconteceu há exatos 10 anos atrás, né, exatamente uma década atrás. Então, todo o conhecimento que a gente tem a respeito do microbioma é bastante recente, né, de 10 anos, no máximo, né. Quando a gente fala do microbioma vaginal, é ainda mais recente, né, porque muitos estudos a gente foi adquirindo a partir desse estudo inicial. Bom, então, nesse momento, né, esse artigo que convergiu para ele, né, todos os achados desse projeto do microbioma humano, ele teve como objetivo determinar a estrutura, a função e a diversidade do microbioma humano de indivíduos saudáveis, né, porque se a gente não sabe o que é uma condição saudável, como que a gente vai estudar o microbioma da doença, né, e a sua associação com a doença? Então, por isso que esse estudo, ele foi bastante importante, né, e ele permitiu realmente uma revolução no estudo da microbiologia, né? Então, a gente passou a entender que algumas bactérias que nem haviam sido isoladas até então, têm uma importância muito grande para a saúde humana, né? E que a gente não conhecia essas bactérias simplesmente porque a gente não conseguia recuperar pelos métodos de cultura. Então, esses estudos do microbioma permitiram que a gente, né, tivesse essa visão maior, né, das espécies bacterianas que estão presentes, colonizando a microbiota humana. E aqui eu estou falando da microbiota humana geral, né? Então, a gente tem aí aproximadamente 10 mil espécies bacterianas que colonizam o corpo, e as células bacterianas, elas são mais abundantes do que as próprias células humanas. Então, o que essas bactérias estão ali? Elas simplesmente estão pegando carona no nosso corpo, né? São meras comensais? Não. Na verdade, a gente sabe que elas têm um papel ativo, né, nas diversas microbiotas intestinais, vaginais, né, das mucosas, que são responsáveis por expressar genes, né? Então, os genes bacterianos codificantes, que são mais abundantes do que os genes humanos, propriamente, né? Eles têm papel importantíssimo em processos que não são contemplados pelo nosso genoma, né? Então, é uma associação, uma simbiose, né, que a gente faz com esses micro-organismos. Agora, é importante a gente mencionar que um dos marcos desse projeto, que foi bastante importante, foi que em determinados locais, né, algumas atividades metabólicas são necessárias para que haja homeostase daquele sistema. Então, o que se observou é que essas atividades não são desempenhadas por uma espécie particular. Não, existem várias espécies que podem estar presentes naquele ambiente e que se esse sistema estiver num estado de homeostase, né, essas bactérias vão estar fazendo funções semelhantes, né, em indivíduos saudáveis. E, finalmente, né, um dos marcos que são bastante importantes, que é bastante importante, que eu gostaria de chamar bastante atenção nesse momento, é que a composição da microbiota não é estática. Então, ela varia em até mesmo curtos períodos de tempo no mesmo organismo, no mesmo indivíduo, né? É fácil a gente pensar que a microbiota está suscetível às diversas condições ambientais e de contato com outras microbiotas, seja de outro indivíduo, seja de animais, né, ambientais. Então, nós não podemos pensar na microbiota humana, e incluindo, obviamente, a microbiota vaginal, como numa constituição fixa, né, ao longo do tempo. Não, ela é bastante variável.
E isso a gente tem que ter em mente quando a gente vai fazer a interpretação dos esfregaços vaginais, né, da microbiota vaginal para finalidade diagnóstica. Então, o que eu estou vendo hoje, nesse caso particular, nesse ambulatório, ele é uma foto do momento, né? Ele é um print screen ali daquele momento. Pode ser que à noite essa microbiota já tenha mudado. Então, a gente tem que levar isso cada vez mais em consideração, né? Em consideração na hora de fazer a interpretação microscópica. Bom, mas agora focando aqui na microbiota vaginal, que é o tema de interesse aqui do nosso grupo, né? Então, normalmente a microbiota vaginal, como vocês já tiveram a oportunidade de discutir em diversos momentos nessas sessões, ela é normalmente constituída por lactobacilos, e esses lactobacilos devem ser os predominantes nesse ambiente, né? Quais lactobacilos? Bom, a gente tem várias espécies de lactobacilos que podem estar presentes, mas é interessante verificar que nos vários indivíduos, eles tendem a ter o predomínio de uma espécie particular, né? Então, a gente não pode generalizar que todas as mulheres, elas têm uma determinada espécie de lactobacilos, mas se ela tem uma espécie predominante, essa espécie, ela geralmente sobrepõe a abundância de outras espécies de lactobacilos que podem estar ali presentes. Então, lembrando que os lactobacilos, normalmente, eles predominam, né, no ambiente vaginal, mas a gente pode ter outras espécies também, né, desde que em menor quantidade. Então, por que esses lactobacilos são importantes? Então, relembrando, né, eles produzem ácido lático, que mantém o pH vaginal baixo, ali em torno de 3,5 a 4,5. São produtores de bacteriocinas, peróxido de hidrogênio, que modulam, né, o crescimento das bactérias que não são bem-vindas ali nesse ambiente, como Gardnerella, Prevotella, entre outras. E também produzem biofilmes, né, biofilmes que podem facilitar a sua permanência nesse local, né, e outros metabólitos, ou então outras relações de competição por substrato que esses lactobacilos acabam exercendo nessa microbiota e que acabam diminuindo, ou melhor, inibindo o crescimento de espécies competidoras, né? E esse cenário dessa microbiota vaginal, que é dominada por lactobacilos, né, ela já foi provado por vários trabalhos que ela tem um efeito protetor contra o desenvolvimento de doença inflamatória pélvica, infecções pós-cirúrgicas, desfechos gestacionais desfavoráveis, como parto prematuro, ruptura prematura de membranas, baixo peso ao nascimento. E lembrando também, né, que ela protege contra aquisição e transmissão de infecções sexualmente transmissíveis, inclusive pelo HIV. Então, essa microbiota vaginal com predomínio de lactobacilos, ela tem sido mais recentemente chamada de microbiota ótima. Então, existe muita discussão sobre se a gente deve chamar, né, de uma microbiota saudável, de uma microbiota normal. O que é normal para um pode não ser para outro indivíduo, o que é saudável para um indivíduo pode não ser para o outro, enfim. Então, nesse sentido, né, o termo que mais se tem utilizado, que se tem recomendado nesse momento, que a gente poderia adotar, né, que a gente pode adotar, é uma microbiota vaginal ótima, que é quando nós temos um predomínio desses lactobacilos, esses lactobacilos estão efetivamente exercendo a sua função ali, né? E quando a gente tem uma diminuição ou uma depressão completa desses lactobacilos com o crescimento aumentado de outras espécies, Gardnerella, Prevotella, Topóbio, bacteroides, micoplasmas, ureaplasmas, enfim, né? Essas outras espécies bacterianas anaeróbias estritas ou facultativas, né? A gente tem esse cenário de uma microbiota subótima, cuja principal entidade que nós encontramos é a vaginose bacteriana, né? Que tem
uma prevalência aí, ela está presente em 1/3 da população em idade reprodutiva. É claro que essa prevalência, ela muda de população para população, mas aqui, né, no Brasil, essa prevalência é de exatamente 30%, que se caracteriza, portanto, por um pH vaginal aumentado, um corrimento, né, um conteúdo vaginal aumentado também, branco, acinzentado e muito fluido, porque essas bactérias que são associadas à vaginose bacteriana, elas degradam as mucinas, né, e os componentes que deixam o muco cervical e o conteúdo vaginal mais espesso, né, então essas espécies, elas degradam esses componentes e esse corrimento acaba ficando mais fluido, né? E o famoso odor de peixe podre, né? O cheiro de aminas voláteis que liberam do material coletado quando a gente adiciona uma solução de KOH 10%. Então, nessas condições, né, a gente pode fazer o diagnóstico, né? E esses são os critérios de Amsel para o diagnóstico de vaginose bacteriana, né? Que vocês já discutiram em outras oportunidades. E agora, esses critérios são bastante subjetivos, né, que podem levar a diferentes interpretações, né, então pensando no aspecto do conteúdo vaginal, do cheiro, né, das aminas voláteis, então isso dá as chances, né, de a gente ter um diagnóstico impreciso é muito grande. Então, nesse sentido, a microscopia foi proposta por vários autores, mas o Nugent, de forma particular, ele descreveu alguns critérios que são muito utilizados e cada vez mais ainda são utilizados hoje, e a gente observa que são mais acurados, né, para detectar essa microbiota alterada que ele chamou de vaginose bacteriana exclusivamente. Então, na sessão anterior que a gente conversou, né, aqui com a professora Márcia, ela falou de outras condições, de outras alterações de microbiota vaginal que não são a vaginose bacteriana. Existem. Mas para o Nugent, ele classificou tudo como vaginose bacteriana ou microbiota intermediária, né? Então, os casos de vaginite aeróbia, né, eles caem em um desses dois cenários aqui, né? Então, para o Nugent, a gente tem uma situação que ele chama de normal, quando a gente tem o predomínio de lactobacilos, que são esses bacilos longos, gram-positivos que nós observamos, né? Quando esses morfotipos, eles diminuem progressivamente, são substituídos por outros morfotipos de cocobacilos, cocos, bactérias menores, gram-negativas, né? A gente começa a ter uma flora, né? Que ele chamava de flora intermediária, hoje a gente chama de microbiota intermediária. E quando esses lactobacilos eles estão ausentes em número muito pequeno, né? A gente tem uma substituição quase que completa por essa microbiota que tem um aspecto granular. A gente observa que parece que foi despejado uma areia fina aqui em cima dessa célula epitelial, né, que o núcleo está circulando agora. Então, isso seria uma vaginose bacteriana completa, né, bem estabelecida. Mas, quais bactérias que a gente tem nessas situações? Então, a gente assume que esses morfotipos longos, gram-positivos, são de lactobacilos. A gente assume que os outros morfotipos, né, de microbiota mais granular são Gardnerella, Atopobium, Prevotella, né? Então, as espécies que a gente recupera na cultura, né? Porém, a gente não consegue ter certeza, né? Os mobiluncos, né? Que inclusive, eles acabam contando mais aqui nos scores, né? Então, quando você tem mobiluncos, o score de Nugent ainda cresce mais. Mas quem são essas bactérias exatamente, né? A gente, baseado nessa morfologia, a gente consegue fazer uma identificação. Então, para todo mundo que tem algum contato aqui com o laboratório de diagnóstico microbiológico, sabe que a gente precisa fazer várias etapas de identificação, não é simplesmente a microscopia. Do contrário, né? Se fosse assim, seria muito fácil. Então, a gente pega o material clínico, faz uma microscopia, a gente já sabe qual bactéria que está ali. Na realidade, não é assim, né? Então, na realidade, que a gente precisa de várias provas bioquímicas para chegar à conclusão de quais são, né, fazer a identificação bacteriana. Porém, no contexto
da microbiota vaginal, isso é impossível, né? Porque a gente tem muitas bactérias fastidiosas e que hoje a gente sabe, né, nem foram cultivadas ainda. E a gente tem que levar em conta, né, um aspecto semi-quantitativo, fazer a comparação não de quem está lá, mas sim da proporção entre esses morfotipos. Eu queria tirar essa barra daqui. Ela estava longe, eu cliquei em alguma coisa aqui que... eu vou tentar deixá-la aqui em cima, vai ficar ruim, né? Bom, eu vou mexendo ela aqui. Eu não sei, você não está vendo a barra? Não. Que bom, então só está aparecendo Não, para mim. Não, tá perfeito, Camila. É que para mim está aparecendo uma barra, eu achei que estava todo mundo vendo a barra, então tá ótimo, gente. Então, prosseguindo aqui, a gente não sabe quais são essas bactérias, não é mesmo? Então, nesse sentido, e ainda colocando um complicador, né? Que a gente tem uma alta taxa de persistência pós-tratamento dessa vaginose bacteriana. Então, será que todas as vaginoses bacterianas são iguais? Porque algumas persistem, outras não persistem? Será que tudo que a gente trata é a vaginose bacteriana divergente, efetivamente, né? Será que esse tratamento ele não é falho, entre aspas, porque você não tinha uma microbiota alterada no primeiro momento, só que isso apareceu na forma de vaginose bacteriana microscópica? Então, todos esses questionamentos, né, eles culminaram com a necessidade urgente de fazer estudos moleculares sobre quais são os componentes bacterianos que estão presentes nessas amostras. Será que aqueles lactobacilos que eu estou vendo, eles são efetivamente lactobacilos? Será que tem outros morfotipos que eu interpreto como não sendo lactobacilos e que são lactobacilos da verdade, né? Então, todos esses esforços todos os esforços, né, dos pesquisadores a partir da disponibilidade da biologia molecular, né, foram nesse sentido, para entender melhor quais são os componentes dessa microbiota. E o que a gente observou já nos primeiros estudos, que nem eram realizados com sequenciamento direto, né, tinha que fazer uma etapa de clonagem dos genes bacterianos anterior ao sequenciamento, porque você só conseguia sequenciar uma sequência de bactéria por vez, né, pelas técnicas de sequenciamento que são mais antigas, né, a gente já chegou a uma enormidade aqui de bactérias que estão presentes, que são muito abundantes na microbiota vaginal. Eu gostaria de chamar, então, nós temos a Gardnerella vaginalis, correspondendo aqui nesse estudo a 700 clones, né? Então, uma grande quantidade de clones de Gardnerella vaginalis, outras conhecidas como Prevotella, Topobium, Megasfera, Mobiluncus, né? Então, a gente tem uma lista enorme de bactérias, né, que são detectadas por esse sequenciamento pós-clonagem, mas, desculpem, gostaria de chamar a atenção que aqui já nesse momento, né, já em 2018, a gente observava que nós tínhamos algumas sequências que não correspondiam a nenhuma espécie bacteriana que nós conhecíamos até o momento. E elas foram batizadas de espécie bacteriana, né? Então, bactéria associada à vaginose bacteriana, que em inglês, né, dá essa sigla aqui, BVAB. 1, 2, 3. Então, quais são essas sequências? Então, esses pesquisadores notaram que ali naquele material, né, além das bactérias que eles já tinham recuperado por cultura, tinha outras sequências que não correspondiam, e sequências, então, no caso da BVAB, que é a segunda mais abundante entre as sequências, então, são bactérias que não são minoritárias, não, elas ocupam um espaço considerável, né, nesse nicho de microbiota vaginal. Mas, nesse momento, né, esses estudos eles ainda eram limitados por conta dessa necessidade prévia de clonagem do gene, porque, novamente, né, a gente só conseguia sequenciar uma sequência por vez. A partir do projeto do microbioma humano, né, em que os sequenciamentos de nova geração, eles foram utilizados
com esse objetivo de determinar qual era o microbioma vaginal, o microbioma humano, né, e particularmente o microbioma vaginal, essa técnica permitiu que a gente fizesse o sequenciamento de várias sequências bacterianas, né? Então, a identificação por sequenciamento de várias espécies bacterianas a partir de uma mesma amostra, né? A gente não precisava dessa clonagem anterior. Então, isso possibilitou a análise de um grande número de mulheres, né? Como desse estudo do Ravel e colaboradores, que foi pioneiro, né, que incluiu 400 mulheres, então, por aquelas técnicas iniciais de cultura, clonagem, sequenciamento, seria impraticável, impossível, né? Então, nesse sentido, o sequenciamento de nova geração, ele foi bastante importante, porque ele permitiu que a gente conseguisse estudar em larga escala qual é a microbiota, né, vaginal. Então, nesse estudo pioneiro, o Ravel e colaboradores, eles estudaram o microbioma vaginal dos 4 maiores principais grupos étnicos dos Estados Unidos. E, de novo, né, estudando mulheres normais, sem sintomas, né, sem infecção conhecida, para saber, né, acessar qual a composição desse microbioma vaginal de mulheres em idade reprodutiva. Né? Então, o que ele chegou a... Então, esse estudo, né, ele permitiu, além de identificar todas as unidades taxonômicas, todos os táxons, né, de forma mais geral, né, as espécies bacterianas ali presentes, né, até aquelas que ainda não tinham nome, né, como a BVAB, as BVABs, né, e ele também permitiu, além da identificação de todas essas espécies, também o cálculo da abundância relativa, que é qual é a proporção que essas bactérias ocupam no nicho de um determinado indivíduo, né? Então, com base nessa diferente porcentagem de abundância, né, que foram calculadas para cada táxon em cada uma das participantes, esses autores eles conseguiram descrever pela primeira vez que a microbiota vaginal ela pode ser dividida ou ela pode ser classificada em 5 grupos, que são 5 comunidades bacterianas vaginais, né? Que então a gente pode chamar de comunidades bacterianas vaginais, ou tipos de comunidades bacterianas vaginais, que a gente acaba abreviando como CST. Bom, como que esses grupos eles são formados? Então, observem aqui que na nossa escala desse gráfico, né, que é um heatmap, a gente tem que quanto maior a abundância, mais próximo esse táxon tem de 100% de abundância. Então, quanto mais vermelho, né, porque aqui a gente está em log, então, quanto mais a gente está perto do zero, maior a porcentagem de abundância desse táxon num determinado indivíduo. Então, para cada coluna nesse gráfico, a gente tem um indivíduo. E qual é a proporção das várias bactérias que foram identificadas nessa determinada participante? Então, observem aqui que na comunidade tipo 1, qual é a espécie mais abundante? O Lactobacillus crispatus. Na comunidade tipo 2, né, qual é o mais abundante? É o Lactobacillus gasseri. Isso significa que eles são as únicas bactérias presentes, né? Somente temos isolados de gasseri ali? Não, a gente tem outras bactérias, né, que a gente verifica aqui por essas barras aqui de coloração azul, verde, né, e a gente entende o amarelo como ausência ou quantidade muito pequena, né? Então, notem que mesmo que a gente tenha a predominância de lactobacillus, a gente pode ter outras espécies também. Então, a grande contribuição desse estudo, além de ter caracterizado pela primeira vez o microbioma vaginal, né, de mulheres em idade reprodutiva, foi que os autores conseguiram agrupar aqui em 5 tipos de comunidades, né, com base no predomínio de determinadas espécies, em que a gente consegue classificar a quase totalidade das mulheres, né, 99,5%. Né? Então, relembrando aqui, a comunidade tipo 1 é aquela que a gente tem o domínio de Lactobacillus crispatus, 2,
domínio de Lactobacillus gasseri, 3, domínio de Lactobacillus iners, 5, domínio de Lactobacillus gseni, e o 4, a gente não tem domínio, né, de nenhum lactobacilo. Então, notem aqui que essa parte dos lactobacilos está amarelo, né, e cores próximas ao amarelo. E a gente tem uma grande diversidade de outros táxons que estão mais abundantes, mas predomínio nenhum. A gente não observa coloração vermelha aqui em nenhum lugar, né? E esse grupo tipo 4, portanto, é o que os autores chamaram de vaginose bacteriana molecular, né? Que tem uma correlação boa com o spore de Nugent, mas ela não é 100%, não é exata. A gente tem vários casos de Nugent normal, que está representado em azul aqui, que está representado em verde, desculpa, e Nugent intermediário que está em azul, e que eles se encontram aqui nesse mix de mulheres com vaginose bacteriana molecular. Então, qual é a estratégia mais precisa para a gente identificar essa alteração de microbiota vaginal? Obviamente, a molecular, né? Que a gente consegue atribuir aí consegue descrever quais são as espécies bacterianas presentes e também atribuir qual é a porcentagem, calcular qual é a porcentagem da sua abundância naquele determinado nicho, né? E, finalmente, né, esse mesmo trabalho, ele mostrou uma informação bastante importante, que a distribuição da frequência dessas comunidades vaginais, das CSTs, ela varia de acordo com a etnia da população, né? Então, quais são os fatores que levam a essa diferença, né? Essa heterogeneidade da distribuição da prevalência das CSTs de acordo com a etnia, a gente não sabe, mas que ela existe, né? Então, notem aqui que a porcentagem, né, de comunidade 2 e 5, ela é maior em mulheres brancas, né? Então, quando a gente soma todas as mulheres, todas as mulheres que têm microbiota vaginal dominada por espécies de lactobacilos, que são as comunidades 1, 2, 3 e 5, elas são quase a maioria das mulheres brancas. E esse cenário, ele quase que inverte aqui, quando a gente compara as mulheres negras, né, ou hispânicas, que a gente tem a comunidade 4 representando cerca de 40% dessa população. No entanto, esses achados, eles eram baseados numa população norte-americana, né? E, enquanto isso, no Brasil, a gente não tinha absolutamente nenhuma informação sobre qual a composição do microbioma vaginal na nossa população. O Brasil é um país com proporções continentais, né? Um país muito grande, muito heterogêneo em termos de etnia, condições socioeconômicas e hábitos da sua população, e que a gente observa uma alta prevalência de doenças sexualmente transmissíveis, né, de infecções sexualmente transmissíveis, além de sermos também um dos top 10 aqui, países com o maior número de parto prematuro. E, então, nesse cenário, né, a gente não tinha absolutamente nenhuma informação acerca da constituição desse microbioma vaginal. Então, por isso veio a ideia da gente pesquisar, né, da gente descrever o microbioma vaginal das mulheres em idade reprodutiva, que foi um projeto que eu desenvolvi durante o meu pós-doutorado, com a orientação da professora Márcia, que me antecedeu aqui nessa sessão, né, há 15 dias, e que foi realizado na Unesp de Botucatu, né? Então, contou com o apoio da FAPESC, minha bolsa, auxílio financeiro e tudo mais. Então, esse auxílio foi fundamental para que a gente conduzisse um estudo bastante grande, né, e que acabou culminando com a publicação desse artigo, que eu posso passar posteriormente para vocês, com a caracterização vaginal do microbioma vaginal das mulheres em idade reprodutiva das 5 regiões do Brasil, né? Então, a gente conseguiu conduzir um estudo ainda maior que o do Ravel, né? A gente incluiu mais de 600 participantes, não de etnias diferentes, a gente não fez a constituição dos grupos de acordo com a etnia dessas mulheres, embora a etnia tenha sido um fator que nós pesquisamos, mas a gente fez a comparação em termos de
região de origem, né, que a gente tem hábitos completamente diferentes em relação a higienes, hábitos sexuais, condições sociodemográficas, escolaridade, enfim, né, a gente tem situações bastante heterogêneas e também heterogêneas em relação de etnia, né, então, a maioria das mulheres, as mulheres das 5 regiões do país, elas foram incluídas em unidades, não, 4 regiões do país foram incluídas em unidades básicas de saúde, somente a região sul, aqui representada por Curitiba, que as mulheres foram incluídas no ambulatório do hospital da UFPR, mas eram mulheres saudáveis, né, que estavam ali para consultas pré-cirúrgicas, enfim, né, então a gente teve uma pequena diferença aqui da população de Curitiba, que foi a cidade que representou a região sul, né? Então, nós tínhamos um protocolo bastante exigente em termos de inclusão no estudo, então, apenas mulheres em idade reprodutiva e que não tivessem grávidas, sem HIV positivo, sem HIV, né? Que estivessem menstruando regularmente, sem utilização de contraceptivos intrauterinos. Enfim, a gente tinha vários critérios para assegurar o quê, né? Não vou ficar aqui citando todos eles, mas o que a gente gostaria de garantir, que a gente gostaria de garantir, não, que a gente gostaria de minimizar, né? Qualquer interferente ali, qualquer fator interferente com a composição daquela microbiota. Agora, coloquei uma seta aqui, né, para chamar bastante atenção, né, obviamente que na rotina de vocês, né, na rotina clínica, esses critérios, eles não se aplicam, né, afinal de contas, você tem paciente que está reprodutiva, que não está, que está grávida, que tem HIV, então, assim, isso não se aplica, mas para que a avaliação da microbiologia, da microbiota vaginal, ela seja feita com sucesso, você deve garantir que essa mulher, ela não está em uso de antimicrobianos, né? Por quê? Por motivos óbvios, né? Isso vai interferir na microbiota local. Sem sexo vaginal nas últimas 48 horas, sem ducha vaginal nas últimas, ducha íntima, né, dependendo, não sei a nomenclatura exatamente que né, as pacientes reportam, ou uso tópico de produtos e medicações. Então, esses fatores, eles são extremamente importantes de serem observados no momento da coleta do material para microscopia, porque são fatores que certamente vão interferir na constituição da microbiota. Então, você tem uma chance muito grande de dar uma microbiota alterada, quando, na verdade, o diagnóstico daquela mulher é normal, né? Ela tem uma microbiota ótima, porém, ela fez sexo na noite anterior e você observa ali microbiota masculina, né? E que a gente se atenta, porque muitas vezes os espermatozoides estão lá para nos sinalizar essa situação. Mas são células que podem se degenerar, então você pode ser, se você não observar esses espermatozoides, né, ou então creme, né, você pode levar, isso pode te induzir a dar um diagnóstico alterado, quando na verdade ele é normal. Mas voltando aqui para o nosso estudo molecular, né, que eu mencionei que os estudos que utilizaram essas plataformas de sequenciamento de nova geração, eles permitiram fazer a identificação das espécies bacterianas presentes, baseados nas diferenças das sequências que estão nessas regiões assinaladas em roxo, aqui, do gene bacteriano que codifica o RNA ribossômico 16S. Então, essas regiões roxas, elas são hipervariáveis, enquanto que as cinzas, elas são altamente conservadas. Então, se você faz um estudo dessas regiões hipervariáveis, você consegue diferenciar espécies que estão presentes numa mesma espécie, num mesmo espécimen ou numa mesma amostra, né? E isso permite que você faça atribuição taxonômica, que foi o que a gente fez esse trabalho, a gente deu nome às bactérias que estavam ali nessa amostra e o grupamento nas comunidades bacterianas. Então, o que a gente observou, né? Então, esse é um heatmap agora das mulheres
brasileiras. Então, o que a gente observou? Que a grande maioria das mulheres, elas apresentam a microbiota. A comunidade tipo 1, dominada por crispatos, tipo 3, dominada por Inners, e a tipo 4, que é a vaginose bacteriana molecular, né, que é alterada. A gente tem uma proporção muito pequena de mulheres com comunidade tipo 5, que é dominada pelo Genseni, e o Gasseri, ele é tão pouco representado na população que ele nem conseguiu entrar aqui no HeatMap, né? A gente nem conseguiu incluí-los de tão poucas mulheres que têm esse tipo de microbiota, né? Então, o que nós observamos, pessoal, que cerca de 1/3, né, aproximadamente 1/3 das mulheres apresenta comunidade tipo 1, dominada por crispatos. Um pouquinho mais de 1/3 tem a microbiota tipo 3, que é dominada por Inners, e chamando a atenção que o Lactobacillus Inners, ele está associado a uma microbiota vaginal menos estável, né, que varia mais frequentemente ao longo do tempo, e que flutua muito para uma vaginose bacteriana molecular, que é a comunidade 4. Né? Então, a comunidade 3 e 4, em algumas pacientes, ela fica se alternando, assim, em poucos dias, né? Então, a partir do momento que você acessa essa mesma participante diariamente, você vê que tem uma flutuação, realmente, do 3 e do 4, né? E a gente tem aquelas mulheres que têm a comunidade 4, que são quase aqui 1/3. Então, se a gente puder resumir, né, a grosso modo, a gente pode falar que a microbiota vaginal de mulheres brasileiras em idade reprodutiva, ela pode ser ou 1, ou 3, ou 4, né? Então, 1/3, aproximadamente 1/3 para cada uma delas. E, assim como o Ravel encontrou uma diferença da distribuição dessas comunidades de acordo com a etnia, nós encontramos uma diferença significativa da distribuição dessas comunidades de acordo com a região. Nós conseguimos atribuir apenas a etnia? Não, a gente tem outros fatores que mudam aí de região para região, mas a gente não pode excluir, obviamente, que a etnia é parte, né, desse processo. Então, a distribuição da prevalência das comunidades vaginais por região, ela difere significativamente aqui no nosso país, né, também. Bom, então, detectar essas comunidades, né, essa comunidade vaginal tipo 4, que é o que nós chamamos de vaginose bacteriana molecular, ou VB molecular, é impraticável na rotina. Então, a gente precisa traduzir isso. Como é que a gente vai fazer esse diagnóstico na nossa rotina? Fazer esse sequenciamento, aliás, né, com a nossa dificuldade atual de captação de recursos, ela está até inviável de ser feita na pesquisa, né? E na rotina, então, impensável. Então, como que isso corresponde, né, com os achados microscópicos? Então, com essa ideia em mente, né, a Mariana Durski, que foi uma aluna de mestrado aqui do programa de pós-graduação em ginecologia, ela, usando esse banco de dados, né, que nós tínhamos, e mais os esfregaços vaginais que foram coletados, né, a interpretação desses esfregaços que foram feitos, ela comparou, né, a técnica, a interpretação de Nugent e a de Donders, para ver qual melhor se associa com a presença de uma microbiota vaginal alterada, que é a comunidade 4 ou VB molecular. Então, lembrando que a interpretação de Nugent, ela precisa de uma coloração prévia, né? Então, essas lâminas, elas devem ser curadas por Gram, que é uma técnica bastante simples, né? E tem que ser observada num aumento de 1000 vezes na objetiva de imersão. E enquanto que a interpretação que foi preconizada por Donders em 2002, né, 10 anos mais tarde, ela não precisa dessa etapa prévia, né, de coloração, né, porque a interpretação é feita com microscopia de contraste de fase, aumentando 400 vezes, né, ou numa objetiva de 40, e que permite a interpretação, né, em microbiota normal, vaginite aeróbia ou
vaginose bacteriana, pode ser parcial ou total. A vaginite aeróbia também tem graduações, como a gente já ouviu na semana, 2 semanas atrás. Então, será que o GRAM é realmente necessário, né? Como que essas outras, esses outros diagnósticos, essas outras interpretações aqui se relacionam com os achados do microbioma vaginal, né? E essas informações, elas não estavam disponíveis na literatura ainda. Então, com base nisso, né, a gente fez esse trabalho que objetivou a comparação desses 2 métodos microscópicos com o perfil molecular, né? Esse estudo ele foi recentemente aceito para publicação, ainda disponível ainda não está disponível no PubMed, só no site da revista, né? Então acho que ainda está em processo, acho que eles disponibilizam muito rápido, mas ainda precisa de umas etapas para ir para o PubMed, então por esse motivo não tem problema nenhum a gente gravar essa sessão, só vou pedir para vocês não compartilharem, né, de forma alguma, esses próximos slides, porque senão a gente vai ter um problema de direitos autorais aí, tá bom? Então, tendo dito isso, né, o objetivo desse estudo foi comparar essas 2 técnicas de microscopia para identificar a AVB molecular detectada pelo sequenciamento de nova geração, né, 16S. Bom, o que nós observamos, então? Então, nessa tabela, a gente tem aqui, né, quais foram os diagnósticos moleculares, quais foram os resultados do perfil molecular que nós traçamos. Nós juntamos as comunidades tipo 2 e tipo 5, que são dominadas por Gacelli e Gensene, respectivamente, porque elas são pouco representativas da nossa população. E as 3 que são mais predominantes, né, com cerca de 1/3. A comunidade 1 de crispatos, a 3 de Iners e a 4 de VB molecular. Bom, onde que se encontram, né, esses diagnósticos de VB molecular, então? Então, a gente viu que a porcentagem de VB, né, detectada pela microscopia, pela interpretação de Nugent, é maior do que pela interpretação, né, então 84 e apenas 58 aqui pela interpretação do Donders, né, então essa VB molecular aqui, ela conversa melhor com a microscopia, grosso modo, né, com a microscopia, com a interpretação por Nugent. Se você somar também os casos de vaginite aeróbia, né, ainda o Nugent ele dá uma porcentagem maior, tá? Bom, e agora, quando nós observamos o erro contrário, né, no sentido de quantas mulheres com microbiota dominada por lactobacilos foram equivocadamente interpretadas como alteradas por Nugent e por Donders, a gente chega com um número bastante semelhante entre eles, né? Então, os totais aqui desses casos entre o Nugent e o Donders, eles são muito próximos. Porém, né, a gente tem aqui como principal problema, a gente observa que os principais casos em que isso acontece são aquelas microbiotas que são dominadas pelo Lactobacillus iners. E a gente sabe que os Lactobacillus iners, eles podem ser menores que os outros lactobacilos e, por eles terem uma camada menos espessa de peptídeo glicano na sua parede, eles podem corar como gram negativos. Todos os lactobacillus iners coram gram negativos? Não. Ele pode corar gram positivo também, né? Então, dependendo, né, de como é feita a sua coloração, do estado do seu material, ele pode se apresentar de diferentes formas. Então, a gente viu que a maioria dos casos discordantes, né, ela pertencia a essa comunidade tipo 3. Bom, agora vem a parte mais interessante, ao meu ver, né, e que eu acho que é de maior interesse para vocês também, que foi o cálculo, né, da área sob a curva, para a gente ver, comparar de forma conjunta as melhores sensibilidades e especificidades das 2 técnicas, né, para a detecção do quê? Da VB molecular, né, da vaginose bacteriana molecular ou comunidade 4. Então, nós vimos que, independente de qual a interpretação
para o diagnóstico de microbiota vaginal alterada por Nugent, a área sob a curva é significativamente maior do que as interpretações de Donders, né? Então, a gente tem uma área de 0,86, 0,88, enquanto as interpretações de Donders têm 0,81 e 0,84. Então, isso significa o quê? E se você considerar como um Nugent alterado a presença de microbiota intermediária ou VB, ou seja, seu score de 4 ou mais, né, maior que 3, você tem uma área sob a curva de 0,86. Se você considerar, se você for mais restrito no seu diagnóstico, mais conservador, você considerar apenas scores maior do que 6, a sua área sob a curva, sua sensibilidade, especificidade aumenta ainda mais, né? No caso da microscopia de Donders, as duas interpretações possíveis que nós comparamos foi, então, a presença de VB ou vaginite aeróbia em qualquer grau, né? Então, poderia ser VB parcial, VB full, ou então vaginite aeróbia leve, média e moderada e severa, né? E essa área diminui muito, né? Então você acaba sendo muito abrangente na sua forma de classificar como normal uma situação. Agora, se você restringe isso e considera como alterada apenas a VB, né? E as vaginites aeróbias de alto grau, que são a moderada e a severa, essa área sob a curva melhora, mas ela vai para 0,84, só que ela não chega nem perto, né, das sensibilidades, especificidades mostradas pelo Nugent, né, e isso foi, né, a gente verificou que isso, de fato, né, além de ser facilmente observável aqui, isso tem uma diferença estatística. Bom, e onde estão essas... Então, né, o resumo, né, desse achado foi que, olha, né, embora a microscopia a fresco ela seja mais fácil de você fazer na sua rotina clínica, você perde bastante, né? Você perde em termos de sensibilidade e especificidade. Então, é altamente recomendado que você faça, assim, a coloração de grã. Mas onde estão, né, onde estão esses... qual é o perfil molecular desses casos discordantes entre Donders e Nugent, né? Então, observem que os casos em que a gente teve, né, aqui, só um minutinho, aqui, os casos discordantes, grupo 3, né, que nós consideramos que aquela situação em que o Nugent era normal, e o Donders alterado, grande parte deles, né, 1/3 deles, era, na verdade, a comunidade 1, que é de Lactobacillus crispatus. Portanto, combinando o quê? Com o diagnóstico, né, correspondendo, né, ao diagnóstico feito por Nugent. De fato, a comunidade tipo 3, ela corresponde à maior parte, né, dos casos discordantes do grupo 2 e do grupo 3, que são aqueles casos em que a gente tem Nugent com microbiota intermediária e VB e Donders normal, ou o inverso, né, Nugent normal e o Donders com VB e AV. Então, essa microbiota, né, de predomínio de Iners, ela é problemática para ambas interpretações microscópicas. Você fala, bom, se a gente tem um problema, então, de GRAM, né, para interpretação, para a gente saber se é Iners ou não, então vamos tirar o GRAM, né, vamos fazer aí direto uma fresca que vai dar certo. Na verdade, não, você continua errando e errando bastante, né. Bom, então, considerando isso, né, essa questão do Iners, que pode curar com GRAM negativo, o que a gente sugere primeiro, verificar se esses bacilos, né, mesmo gram-negativos, eles são predominantes no esfregaço. Porque se você tiver um morfotipo predominante no esfregaço, certamente ele está produzindo vários componentes ali que estão inibindo o crescimento de outras bactérias, né? Então, você está com uma baixa diversidade. Então,
seja lá quem for esse indivíduo, né, esse micro-organismo, ele está conseguindo inibir a microbiota alterada dessa paciente, né? Então, há, portanto, uma grande suspeita de a gente ter Lactobacillus iners nessa posição, porque que outra bactéria teria essa capacidade, não é mesmo? E a presença de citólise, né? Se a gente tiver um esfregaço citolítico, certamente a gente tem um pH baixo ali, né? E mesmo, o Iners, mesmo ele produzindo menos ácido lático, né? E um ácido lático questionável, um isômero questionável, ele ainda abaixa o pH, né? Então, se eu tiver uma citólise, é mais um indício, né, de que eu posso ter uma microbiota dominada por Iners. Nos nossos estudos, né, esse é um caso que nós observamos no ambulatório, a gente se deparou com essa situação aqui, né, que a gente tinha um predomínio quase que absoluto desses bacilos longos, que ora são gram-positivos e ora são gram-negativos, mas eles predominam no esfregaço, né? Então, a gente imagina, e combinado também com uma citólise. Então, notem que a gente tem aqui aqui uma célula íntegra, né? E aqui restos do citoplasma, né? Núcleos soltos, enfim, a gente tem um pouco de célula inflamatória também, mas isso é normal, né? Durante o ciclo, a gente tem a presença dessas células. Então, a gente pensa em duas possibilidades aqui. Então, pode ser um Iners, que ora se cora, né, com o violeta, o peptidoglicano dele consegue segurar esse violeta e ora não, que é o primeiro corante que a gente usa na coloração de gram. Ou a gente tem duas espécies, né? De repente, isso daqui é um crispatus e esse gram negativo aqui é um Iners, né? Então, de qualquer forma, o predomínio dos morfotipos bacterianos nesse caso aqui é realmente de bacilos longos, né? Gram positivos ou gram negativos. Então, é um caso que chama bastante nossa atenção, né? E que a gente está aprendendo ainda. Então, como as mensagens, né, não para levar para casa, mas para ficar em casa, uma vez que a gente está em casa, que eu considero que são mais importantes, né, dessa fala toda, é que na nossa população, mais da metade das nossas mulheres, né, que estão em idade reprodutiva, né, elas têm ou uma microbiota instável, que tem predomínio de Lactobacillus iners, ou ela tem vaginose bacteriana molecular. Então, 30%. Então, a gente pode resumir isso como mais da metade das mulheres brasileiras no estado de vulnerabilidade, né, se a gente considerar a microbiota vaginal. Nós verificamos também que a avaliação microscópica do esfregaço vaginal, né, utilizando a interpretação por Nugent, ela é mais confiável e mais precisa para se detectar a presença da vaginose bacteriana molecular, né? Então, assim, nós gostaríamos de encorajar a utilização de microscopia, porque é a ferramenta que nós temos mais disponível em uma população que é altamente vulnerável, né, às complicações de ter uma microbiota vaginal alterada. Então, além de utilizar a microscopia, né, e mais especificamente a interpretação por Nugent, né, a gente só gostaria, né, de ressaltar que os microscopistas ele tem que ser cautelosos ali na interpretação de bacilos gram-negativos, porque eles podem ser ali, representar uma microbiota bastante prevalente na nossa população, que é aquela que a gente tem o Lactobacillus iners como predominante, né? Bom, essa é uma situação que nós queremos evitar, né, que os microscópios das unidades fiquem cobertos e jogados até aqui no cantinho, né, da parede, para não atrapalhar aqui a pilha de prontuários. Essa é uma situação que a gente quer evitar, a gente quer que cada vez mais a microscopia ela faça parte do diagnóstico, né, das infecções genitais em mulheres. E só para finalizar minha fala, né, esses estudos que foram feitos e que são bastante grandes, né, eles só foram possíveis porque a gente tem uma rede muito grande de colaboradores, né, de várias universidades. Então, a gente tem a nossa rede aqui da UFPR, que é bastante valiosa, né, que a gente está no contato bastante próximo para o entendimento dessa microbiota. Os recrutadores de cada um dos centros que participaram, né, ativamente do projeto inicial da caracterização do microbioma,
A equipe que trabalha muito próximo da gente da Unesp, né, a professora Márcia Guimarães da Silva, que é a responsável, né, os alunos de doutorado Rafael e Juliano, o grande colaborador do nosso grupo, né, que é o Jacques Ravel, da Universidade de Maryland, e a equipe, e as análises, né, as análises estatísticas que a gente conta com a ajuda, né, de um time de epidemiologistas ali, porque a gente não dá conta de fazer essas análises estatísticas mais complicadas, né? Então, a gente tem o professor Eduardo Franco, a assistente de pesquisa Mariana, da Universidade de McGill, no Canadá. Então, esses trabalhos, uma vez me questionaram, né, nossa, mas esses trabalhos que envolvendo, né, múltiplos centros, eles não são muito difíceis de serem conduzidos, eles são muito difíceis, né, respondendo, eles são muito difíceis, eles demandam uma saúde física e mental muito grande, porque é bastante desgastante, mas é assim que a gente consegue, né, mostrar resultados tão legais, né, e que eu mergulho bastante com os que foram compartilhados aqui com vocês hoje. Então, eu fico à disposição para perguntas e discussões, né? Ótimo, doutora Camila, muito obrigada pela apresentação. Eu falo que a gente fica um pouco, às vezes, perdido, né, em tanto número e a parte genômica, assim, que é uma coisa que a gente não está muito habituado, mas para a gente entender que realmente é muito complexa, né? A gente, não é só uma vaginose e vamos tratar com metronidazol e ela vai ficar bem, né? Então, bem complexo aí. Então, fecha a nossa discussão aí desses dias, né? Junto com a doutora Márcia e agora com você. Parabéns. Obrigada. A gente tem uma pergunta ali. Da Julie. A Julie é a nossa especializanda. Deixa eu só abrir maior aqui para eu enxergar. Qual a relação entre o Amsel e Nugent na prática? Então, na suspeita de vaginose bacteriana, mesmo fechando os critérios de Amsel, deveríamos solicitar o Nugent? Seria melhor para o diagnóstico? Sim, com certeza. Né? O Amsel, ele acaba dependendo de muitos critérios que são muito subjetivos, né? E que variam de clínico para clínico, né? Então, a gente não pode confiar, né, tão cegamente no Amsel. Então, o benefício, né, que a microscopia, principalmente com a interpretação de Nugent, ela traz, é muito grande, né? Então, a gente não pode ser simplista e simplesmente optar pelo que é mais, né, o que é mais rápido, né, o que está mais na mão, que as pessoas estão mais acostumadas. Não, a interpretação do Nugent, ela é muito necessária, né? Ela traz informações bastante valiosas, uma vez que a do Amsel é bastante imprecisa, independente de critérios que são bastante subjetivos. Ótimo. Eu queria perguntar com relação às gestantes. Eu sei que vocês têm um estudo em andamento, né? Porque a gente viu que, pelo que você mostrou, a microbioma vaginal ali das brasileiras é muito instável, né? Então, uma pergunta. Nas gestantes, isso muda muito? Vocês já têm alguns dados ou alguma coisa que norteou o trabalho, que acho que é o trabalho de mestrado da Julie? E depois, na sequência, uma outra pergunta. Não, respondendo a sua a primeira pergunta, então, Mel, é assim, a gente não tem, e a gente possivelmente não terá, né, por uma questão simples de falta de financiamento, essa resposta a médio prazo, né? Às vezes a gente consegue um financiamento grande amanhã, né? A gente nunca sabe, a gente tem que ser otimista também. Mas por enquanto a gente está conseguindo, a gente vai acabar fazendo nesses trabalhos com gestantes, né? A medida de algumas, a quantificação de algumas bactérias que elas são elas pertencem à assinatura da vaginose bacteriana, né? Como Gardnerella vaginalis e as Gardnerellas novas, que são as que mais produzem cialidades, que são a Gardnerella pioti e alguns isolados de Gardnerella
vaginais, né? Então, fazendo essa quantificação, né, para determinação dessa assinatura, a gente vai conseguir fazer essa variabilidade temporal, né, da gestante, mas até o momento a gente não tem ainda esses dados, mas eu vou ficar muito feliz de vir futuramente compartilhar, na verdade a Júlia, né, pode vir compartilhar melhor do que eu, né, esses achados. O que a gente sabe da literatura internacional é que o microbioma vaginal de gestantes tende a ser mais estável do que não gestantes, né? E a gente não sabe quais são exatamente a base, né, mecanística dessa maior estabilidade, né? Mas é isso que a gente observa nos trabalhos internacionais. Infelizmente, a gente não tem na nossa população ainda. E acho que a Paula perguntou ali, sabe a causa do predomínio de Lactobacillus iners? Se existe algo que podemos fazer para aumentar os crispatos? Ah, Paulinha. Paulinha é uma microscopista nata, né? Ela sempre enxerga algumas coisas que a gente pena ali para observar. Bom, infelizmente a gente não sabe, Paulo, exatamente o que leva, né? O predomínio de ínis. E a questão da utilização de probióticos, né? Você poderia pensar num Lactobacillus iners muito poderoso que você colocasse ali no ambiente vaginal e que fosse suprimir essa microbiota do iners que é o indesejável, né? Indesejável assim, né? Menos desejável, vamos colocar, né? Porque entre um iners e uma VB molecular, obviamente, né? O iners ele é mais interessante. Mas a gente não tem estudos que demonstram ainda que o uso de probióticos ele tem tanto sucesso assim para transformar, né, uma microbiota de iners para crispatos a curto, médio e longo prazo, né? Então, faltam evidências ainda, né, infelizmente. E veio como uma surpresa, né, na verdade, esse predomínio enorme de iners na nossa população veio como uma surpresa, tanto é que a gente fez um outro trabalho, uma outra releitura, que foi dos fatores associados a esse maior predomínio de iners, que foi uma coisa que nós não esperávamos, né, na nossa população. Então, a gente pode combinar isso e de falar sobre isso num outro momento, né? Mas o que leva realmente Será que é uma teria questão interessante. com alimentação? Os dados de outros trabalhos, né, que nós conduzimos, eles apontam que o consumo de leite e derivados, né, ele está associado a uma maior abundância de lactobacilos de lactobacillus crispatus, mesmo em mulheres que têm predomínio de ínis. Eu não sei se eu consegui ser claro, como bagunçando duas espécies, mas se você pegar aquela parcela da população que tem ínis, né, e separar aquelas que consomem leite e derivados, aquelas que não consomem, as que consomem têm uma abundância maior de crispatus, mesmo sendo predomínio de ínis, né? Então, será que é isso que deixa a microbiota mais estável, né? Não sabemos, né? Mas existe essa associação, sim, consumo de leite e derivados. Ótimo. Excelente. Mais alguma pergunta? No chat ele não. Vocês podem levantar a mão e fazer ao vivo também. Nós Com estamos certeza. Estamos com Deixa eu ver 17 na sala. Só dando uma comentada aqui, né, Camila? Eu tinha falado com você, acho que um pouquinho antes de você entrar de férias, a gente estava fazendo uma revisão sobre regressão de lesão de alto grau, né, da NIC 2 e NIC 3, e que a gente estava conversando, né, que realmente existe como é que eu digo, ela é dinâmica, né, a NIC do mesmo jeito que a microbiota, ela é dinâmica, né, ela pode, por exemplo, na hora que o patologista dá o diagnóstico de uma NIC 2, dali a alguns meses ou anos, ele pode passar para NIC 3 ou pode regredir para NIC 1 ou normal, né? E daí, vendo, então o pessoal já sabe que regride. Então, quais são os regressores? Eles gostariam de saber. E daí, olhando, a gente sabe que existe, na parte de imunogenética, uma assinatura genética, né, que é uma marca, né, das mulheres que regrediram. E também, dentro dos fatores imunes, a gente vê, na hora que eles estudam esses infiltrados imunes e tal, e outros fatores que tem dentro ali, que estão linkados,
a gente vê que tem uma relação muito direta da predominância de lactobacilos nas mulheres que regridem, né, e uma diminuição dos lactobacilos nas mulheres que progrediram, né? Então, claro, a gente está sabendo que existem vários trabalhos na literatura, mas como é importante tudo isso, né? Porque existe, o que mais tem se falado hoje em dia é nessa parte da microbiota associada com lesões de alto grau que progridem, né? Então, linkando com a pergunta da Bel, né? Se você conseguisse saber como fazer para modificar isso, talvez, né, muitas mulheres não precisassem mais ser tratadas de forma cirúrgica, né, numa lesão de alto grau, né, que a gente sabe que já está sendo estudado muita coisa em termos de imunoterapia, né, já estão bastante adiantados, mas como está linkado isso com, né, essa parte da vaginal, né? Sim, então, a microbiota sem lactobacilos, né, a microbiota alterada, ela está associada a uma maior persistência dos papilomavírus de alto risco oncogênico, né, e que conversa com esses achados, né, da evolução, né, da gravidade da lesão. Então, isso já está bem estabelecido. Agora, quais são as particularidades, né? O que exatamente a gente tem que ter presente ali naquela microbiota para assegurar que aquilo vai regredir ou que aquele HPV vai ser eliminado, né? Ou quais são os facilitadores, né, da eliminação? A gente pode pensar assim, dessa forma, né? Seria maravilhoso a gente testar e descobrir, né? Sim, com certeza. Para o futuro. E patentear, né, Rita? Quem sabe a gente descobre, faz uma patente, e aí a gente pode aposentar, né? Porque a gente vai ficar muito rico. Eu acho que eu queria só fazer uma última pergunta, eu sei que já está tarde, mas a questão do transplante de microbiota vaginal, que a gente já leu algumas coisas, o que você teria a dizer, Camila? Até agora a gente não tem evidências, né, que asseguram essa prática para ser realizada, né, sem querer ser redundante, de forma segura, né? Então, de forma ética e segura. Então, a gente precisa de um screening precisaria, né, de um screening muito completo, né, sobre a presença de infecções ali no trato genital. E assim como os probióticos, né, o grande questionamento é por quanto tempo essa microbiota ela vai ficar ali, essa microbiota exógena, né? Por mais que ela tenha uma compatibilidade, por quanto tempo esse outro indivíduo vai conseguir manter essa microbiota? Será que também isso a gente não está tentando facilitar um processo que deve ser mais complicado? No sentido de, será que a gente não precisa pensar em componentes que ajam como prebióticos, né, para você, porque essa mulher, ela pode ter uma quantidade de lactobacillus crispatus, por exemplo, mas ela tem uma microbiota alterada com um pouquinho de crispatus. Será que se a gente não der um componente prebiótico ali, a gente não vai aumentar ou dar maior capacidade desse lactobacillus crispatus crescer e competir com essa microbiota, né? Será que isso não seria mais interessante? Então, a gente não tem tão estabelecido esse transplante de microbiota vaginal como a gente tem para microbiota intestinal, né? Dadas as particularidades, né? Dessa região. E, de qualquer forma, né? O quanto essa mulher conseguiria seguiria com essa microbiota saudável transplantada, né? Acho que outras estratégias talvez sejam mais interessantes para ela desenvolver a microbiota que seja saudável para ela, né? A gente pensando individualmente, né? Nas pessoas, de forma individual. Não sei se é mais ou menos isso, o Bel, que você estava pensando, mas a gente pode discutir mais. Sim, não, perfeito. São esses os questionamentos que eu queria passar até para quem está na sala. Uhum. Doutora Rita, quer falar mais alguma coisinha? Não temos mais perguntas ali no chat. Né, acho que já fizemos eu ia conversar da história do transplante, mas você falou na minha frente. Tirou minha pergunta.
O Miguel disse que tem uma coisa para perguntar. O que você quer perguntar, filho? Eu fui na escolinha. Ah, você foi na escolinha, tá bom, pronto. Que legal! Eu brinquei muito com meus amigos. Ah, que bacana! Qualquer dia você vem e ensina pra gente o que você aprendeu, tá? Ai, gente, desculpa. Imagina. Fofinho. Não, Doutora Rita, vou agradecer aqui, deixando no mudo, né? A doutora Rita faz as palavras finais. Boa noite. Boa noite, Bel. Bom, então, acho que encerramos, né, mais uma aula, né, dessa nossa série de aulas e dessa de microbiota, né, das comunidades bacterianas, aí, da importância clínica delas, linkando, né, a clínica com a parte do laboratório, que a gente sabe que não é fácil, para a gente que é médico é complicado, né, você entender toda essa dinâmica, todos esses achados que vocês têm, mas eu acho que esclareceu bastante coisa, né, Camila? E a gente vai seguindo em frente, de repente a gente faz uma aula também, outra, de diagnósticos, assim, de macetinho, né, mostrando, como é que eu digo, esfregaços, né, mostrando um grão lá, correspondente a uma vaginose, a uma... enfim, eu acho que a gente tem muita coisa a fazer ainda nessa parte. Então, eu acho que o principal é que a gente deu início e que né, as pessoas saibam disso, né, os colegas saibam que é muito importante você saber, pelo menos o básico, né, de tudo isso, para a gente dar, né, um diagnóstico melhor para as nossas pacientes e uma conduta mais adequada, né, e a gente não ficar errando tanto, porque é isso que mais incomoda, eu acho, né, o médico no consultório. 80% quase do dia a dia do consultório é corrimento, né? Então, eu acho que isso aí a gente tem que saber, e a gente quase não tem isso, né? No curso de medicina, a gente só tem a microbiologia lá no comecinho, depois não vê mais, e no programa de residência também a gente não vê mais, né? Então, eu acho que aí vale, né, Camila, a tua colaboração, até porque a gente está ali especializando, né? Mas também o residente fica junto conosco, né? Então, é uma maneira que eles têm de aprenderem, né, a importância de tudo isso. Então, né, eu acho que... Essa intersecção, né, de áreas, ela é benéfica para os dois lados, né? Para quem está mais na ciência básica, para quem está ali na frente, né, do cuidado clínico. Então, acho que a gente só tem a ganhar, né, dessas interações, realmente. Sim, eu acho que é por aí, né? E, então, acho que é isso aí, né? Queria agradecer mais uma vez a tua disponibilidade, Camila, tá? Você está de férias, tudo, e está aí com a gente sempre, né? E estamos já com saudades de você, já foi falada hoje lá no ambulatório, né? Ah, que é mais animado com a Camila, tá vendo? Já falaram isso até. Não vou mais tirar férias, Rita, não vou mais tirar isso, férias. fica lá conosco, fica conosco lá. Então, eu acho que, né? Eu tenho que agradecer a você e agradecer a todos os colegas aí que ficaram aí, que estão na sala, né, pela audiência, porque a gente vai né, dividindo conhecimentos. Esse é o nosso principal objetivo. Tá bom? Isso aí, eu que agradeço o convite. Boa noite para todo mundo. Boa noite a todos vocês, né? Então, até a próxima, tá? 15 dias, teremos uma aula bacana aí de rastreio, viu? Tá? Então, não esqueçam, a Bel manda para vocês depois.